Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula será sobre proteínas e enzimas. Eu sou o professor Ronald, vem comigo na trilha da biologia. Mas afinal, o que são enzimas? Enzimas são biocatalisadores, proteínas capazes de acelerar reações, e elas fazem isso diminuindo a energia de ativação. Energia de ativação é a energia necessária para que uma reação ocorra. Aqui no gráfico, a gente consegue perceber isso. A gente tem um reagente ali, a glicose, mais o oxigênio, na respiração celular, vai ser transformado em CO2 e água lá no final. Mas para que isso ocorra, para que essa quebra ocorra, eu tenho que investir uma energia. Sem a enzima, a energia para que a glicose entre em combustão com o oxigênio é essa curva em vermelho, certo? Então você nota que a energia de ativação sem a enzima é grande. Já com a enzima, com as enzimas que ajudam a respiração celular a acontecer dentro da célula, a gente tem uma energia de ativação bem menor, o que quer dizer que vai ser muito mais fácil daquela reação acontecer e assim também será muito mais rápido. O exemplo didático que eu tenho aqui para vocês, dessa diminuição da energia de ativação, é a figura de baixo. Tá? Os dois rapazes ali têm que rolar a pedra para esse ponto aqui no final. Quem você acha que vai rolar a pedra com maior facilidade? Aquele que tem que subir esse morrão aí da energia de ativação, ó, com a pedra, ou esse que vai fazer essa curva por essa depressão ali e vai rolar essa pedra mais facilmente? Pois é mais ou menos isso que acontece com as enzimas. As enzimas facilitam o processo de reação química nas células. E elas apresentam alta especificidade, o que quer dizer que as enzimas elas normalmente trabalham com apenas um tipo de substrato. Mas, afinal de contas, o que é substrato? Substrato é a substância na qual a enzima vai trabalhar, promovendo uma reação de quebra daquele substrato, como no caso da digestão, por exemplo, ou pode ser uma síntese também, né? Quando uma enzima usa aminoácidos para produzir uma proteína qualquer, ela vai estar fazendo uma reação de síntese. Quando uma enzima usa os nucleotídeos, adenina, guanina, citosina e timina, para montar a fita de DNA, ela está promovendo reações ali de síntese do DNA. E elas são altamente, então, específicas. Cada enzima trabalha com o seu substrato. Elas reconhecem o substrato por meio daquela estrutura tridimensional terciária que eu falei. A estrutura 3D que elas têm espacial vai se encaixar perfeitamente nesse substrato. Como está mostrando aqui nessa figura, ó, a enzima em azul se encaixa aí no substrato e promove a reação. Nesse processo de reação, a enzima pode fazer isso várias vezes, pois ela não se desgasta. Então, se você tem, por exemplo, no início de uma reação, 10 ml de enzima trabalhando, no final de todas as reações, você também conservará esses 10 ml de enzima, já que eles não se desgastam, essas enzimas não se desgastam na reação. Como as enzimas funcionam, então? Existem dois modelos de encaixe das enzimas no substrato que foram propostos em momentos diferentes. O modelo mais antigo, que inclusive eu usei para mostrar a especificidade das enzimas, é um modelo do cientista Emil Fischer de 1894, final do século XIX, hein? Modelo chave-fechadura, que está sendo mostrado na figura A. Nele, você pode notar o encaixe único e perfeito entre o sítio ativo, o local onde o substrato se encaixa, e o substrato. Né? Você está vendo ali o substrato em dourado e o sítio ativo com um encaixe perfeito, né? Como uma chave numa fechadura. Então, esse é o modelo mais antigo, que inclusive a gente até ainda encontra muitas questões falando sobre esse modelo de chave-fechadura. Existe um segundo modelo proposto em 1958 por Koslen e colaboradores, que diz que existe uma possibilidade de mudança do formato do sítio ativo, isso estimulado pelo próprio substrato. Então, o substrato, ao chegar próximo do sítio ativo de ligação com a enzima, ele modifica esse sítio ativo, tá, o formato, para poder se encaixar. Assim, as enzimas têm uma flexibilidade
que não é mostrada no modelo anterior. O modelo chave-fechadura é bem rígido, né? Já esse modelo de encaixe induzido, as enzimas podem ter uma flexibilidade no seu formato tridimensional. O problema desse modelo de encaixe induzido é que ele não explica por que em algumas reações só uma enzima faz aquela reação. E aí o modelo chave-fechadura ainda está vivo, apesar dessas modificações aí. Fatores que afetam a atividade enzimática. Alguns fatores externos às enzimas vão afetar a taxa de reação delas, a velocidade de reação que elas podem executar dentro do nosso corpo. Que fatores que podem afetar a atividade enzimática, então? A temperatura, o pH, que é o nível de acidez ou alcalinidade do ambiente. Se vocês lembrarem bem da química aí, o nível de potencial hidrogeniônico, pH, varia de 0 a 14, sendo que o meio, 7, é o pH neutro. pHs menores que 7 são ácidos e pHs maiores que 7 são básicos ou alcalinos. Então a gente tem aí esse fator do potencial hidrogeniônico afetando a atividade enzimática. Além disso, a quantidade de substrato que a enzima encontra no meio vai afetar a velocidade da reação enzimática. E outros fatores que podem afetar a atividade enzimática são os inibidores. A gente vai ver cada um desses 4 fatores de maneira mais detalhada nos próximos momentos desse vídeo. Agora, deve-se prestar bastante atenção, pois temperatura e pH podem fazer com que as enzimas percam o seu formato tridimensional e assim deixem de exercer a sua função. Esse processo de perda da forma tridimensional, por não estar em condições de temperatura e pH ideais, se chama desnaturação. E quando isso ocorre, ela perde a função. Então lembre-se, a forma da enzima está muito ligada à função que ela exerce. Se ela perde essa forma, ela deixa de conseguir se encaixar, como a gente viu naqueles modelos lá, no substrato. E aí ela vai deixar de fazer a sua atividade. Com relação à temperatura, nós conseguimos perceber aqui a velocidade de reação no gráfico em relação à variação de temperatura para 2 enzimas. As enzimas humanas e as enzimas de uma bactéria que vive em ambiente extremo, em fontes termais bem quentes, chamada de bactéria extremófila. Nesse caso, a gente consegue perceber que tanto para uma quanto para outra, mas em pontos iniciais diferentes, quanto mais eu aumento a temperatura, há uma tendência de aumentar a velocidade de reação, a taxa de reação das enzimas do indivíduo. Mas chega num ponto em que a velocidade se torna máxima e a partir desse ponto, dessa temperatura ótima, se eu distanciar dessas temperaturas tanto para um lado quanto para o outro, eu vou ter a queda na taxa de atuação das enzimas. Nesse caso aqui, após a temperatura de 36 graus, mais ou menos, esse gráfico está um pouco deslocado, 36,5 para frente, a gente começa a sentir febre, não é? E o que é a sensação de febre? É a sensação de que o nosso corpo está mais quente do que deveria. E por que quando eu chego a 40 graus de febre, eu tenho a possibilidade de convulsões? É porque se eu saio desse ponto ótimo, 36,5, tá, para as enzimas humanas, mais ou menos aí, e vou para os extremos, tanto de extremo frio ou extremo calor, no caso do calor aí, a gente vai ter a desnaturação, a perda da forma das proteínas, elas param de conseguir trabalhar e essa ausência do trabalho das proteínas na célula gera desordem nas células. Isso nos neurônios vai causar a desordem neuronal que a gente conhece como convulsões. Por isso as febres muito grandes, né, com temperaturas elevadas, podem ser prejudiciais para a vida do indivíduo. Com relação ao pH, né, ao nível de acidez, a gente vê um gráfico aqui onde eu tenho a variação da taxa de pH de 0 a 11, né, a gente falou até 14, aqui o gráfico está cortado, tá? E a gente tem a velocidade de reação no outro eixo. E eu tenho 2 enzimas humanas que são proteases. O que quer dizer isso, protease? A terminação da maioria das enzimas é a terminação ase. Então, quando eu falo protease, é uma enzima que quebra proteína, que tem proteína como substrato. E aí eu tenho 2 enzimas que digerem proteínas para nós no nosso sistema digestório.
Uma fica no estômago e a outra fica no intestino delgado. E essas duas localidades do nosso corpo, do nosso sistema digestório, têm pHs muito diferentes, né? O pH do nosso estômago ele é ácido, né? Por causa do ácido clorídrico do suco gástrico. Então fica ali por volta de 2, enquanto que o pH do nosso intestino, devido à liberação de bicarbonato pelo pâncreas, é alcalino, é básico, ou seja, vai estar acima de 7, por volta de 8, 9 de pH. E aí o que acontece? Essas duas enzimas elas estão adaptadas a trabalharem nesses dois ambientes. A pepsina é uma enzima que digere muito bem a velocidade ótima, pH ótimo, né, onde a velocidade dela é máxima, é um pH por volta de 2, enquanto que a tripsina, que é uma proteína parente aí da pepsina que trabalha lá no intestino, tem a sua velocidade máxima atingida quando ela está em locais de pH alcalino, como é o local onde ela vive, né? O local onde ela trabalha, que é o intestino delgado. Assim, a gente consegue perceber essas curvas em formato de sino, e onde eu me afasto do ponto ótimo, né? Do ponto de pH ótimo, toda vez que eu me afasto dele, tanto para um lado quanto para o outro, há uma queda na atividade enzimática. Com relação à quantidade de substrato, como as enzimas se comportam? Note esse gráfico, ele está bem elucidativo, está bem tranquilo de entender. Aqui embaixo, nos potinhos aí, eu tenho as enzimas em amarelo e o substrato, a coisa na qual ela trabalha, em vermelho. Note que quando eu tenho enzimas, mas não tenho substrato, a velocidade da reação é zero, porque não tem com o que reagir. Agora, à medida em que eu vou adicionando o substrato, olha os pontinhos vermelhos aumentando aí, vai também aumentando a capacidade de reação, a taxa de reação das enzimas. Só que note, quando elas começam a ficar todas ocupadas, por causa do excesso de substrato, do excesso de trabalho para elas, elas não desnaturam, mas elas atingem uma velocidade máxima e que a partir dali elas não conseguem ir mais rápido, elas continuam nessa velocidade máxima para sempre. É nesse ponto mais preto do gráfico aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó. Então, ponto de saturação é o ponto onde as enzimas atingem a velocidade máxima devido à concentração de substrato. A partir dali, a velocidade não mudará, ficará sempre máxima até que ela consiga acabar com esse substrato. E os inibidores enzimáticos? Como eles podem funcionar? Afinal de contas, o que são inibidores enzimáticos? Inibidores são substâncias capazes de impedir que a enzima atue ou diminuir a capacidade de trabalho das enzimas. Na primeira figura ali em cima, ó, a gente consegue perceber a enzima em roxo e ela tem um local de encaixe com o substrato chamado de sítio ativo ou centro ativo e ela tem um local lá embaixo que é chamado de sítio alostérico, onde outra substância pode atuar para ajudar a enzima a chegar na conformação certa dela. Que é onde está mostrando essa seta vermelha, está mostrando esse buraquinho aí. Esse buraquinho é o sítio alostérico, ou centro alostérico, onde a gente vai poder ligar substâncias para ajudar a enzima a chegar no formato correto dela. Por exemplo, alguns sais minerais funcionam como cofatores enzimáticos aí, ajudando as enzimas a chegarem no seu formato tridimensional ideal para se encaixar no substrato. Mas o que os inibidores têm a ver com isso, então? A gente tem tipos de inibidores. Os inibidores irreversíveis, que são aqueles que ao se ligarem na proteína não deixam ela trabalhar mais, e aí você vai causar a morte do organismo, porque se a enzima não trabalha de jeito nenhum, a gente não tendo o trabalho da proteína, pode levar à morte do indivíduo. É o que alguns venenos fazem, né? Veneno de inseto, por exemplo, fazem com os insetos. Tá? Eles se ligam a algumas enzimas, não deixam essas enzimas trabalharem, e aí o inseto morre por algum motivo lá, porque a enzima parou de trabalhar. Mas existem inibidores enzimáticos reversíveis, e esses são muito usados por nós para nos ajudar. Por exemplo, em alguns medicamentos. Eles vão se ligar a proteínas e vão inibir o trabalho dela por algum momento. E isso pode, por exemplo, evitar que você produza um excesso de substâncias que estava te causando mal. Né? Então, nos reversíveis, como é que eles podem funcionar? Eles podem funcionar de maneira competitiva,
como está mostrando ali na figura lá em cima, em azul ali, ó, ele compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima, e se ele entra primeiro, ele não deixa a enzima trabalhar. E aí a gente consegue perceber no gráfico aqui embaixo, ó, que isso muda a taxa de reação das enzimas. A curva roxa no gráfico mostra a enzima trabalhando normal, sem nenhum tipo de inibidor. E aí, à medida em que a gente vai aumentando a concentração do substrato, tende a haver um aumento da velocidade de reação até que haja o ponto de saturação. Quando eu encaixo um inibidor competitivo, ele causa uma diminuição na efetividade do trabalho da enzima, porque só uma parte das enzimas que não se encaixou no inibidor, porque acabou o inibidor, que vão continuar trabalhando. Então, se algumas enzimas ainda continuam trabalhando, e as outras que estão inibidas ficam lá ociosas, a gente vai demorar mais para chegar no ponto de saturação, mas vai chegar. Agora, quando eu tenho um inibidor não competitivo ou alostérico, o que ele faz? Ele se liga no centro alostérico, e aí ele muda a conformação do sítio ativo, impedindo o substrato de se ligar. É uma inibição um pouco mais drástica, e aí você nota que por causa disso, por algumas enzimas estarem inativas, a gente não vai conseguir uma taxa de reação muito elevada, ela não vai conseguir chegar no ponto de saturação, né? Então a diferença entre esses dois inibidores é a forma de atuação e o que eles causam no seu corpo. Mas lembrando que ambos são reversíveis. Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço a paciência de todos. Peço que, se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal para mais aulas. Obrigado e até a próxima.